O programa Personalidades de hoje traz muitas informações para você que é pecuarista e quer aumentar aí a produção do seu rebanho, tanto de gado de corte como leiteiro. E hoje eu converso com o Thiago Costa, que é veterinário, e vai dar muitas informações para você que está acompanhando a gente agora. Vamos ver? Olá, programa Personalidades começando agora com mais um tema muito interessante para você. E hoje a gente fala com o Thiago Costa, que é veterinário formado pela Universidade Federal de Rondônia. E ele vai falar um pouco sobre planejamento sanitário para a gente e a gente vai conhecer um pouco mais sobre a cria, recria de gado, de corte, tanto leiteiro também, porque a nossa região é formada por grandes produtores e são informações que vale a pena ser compartilhadas, né? Thiago, bom dia, obrigada por ter vindo aqui falar com a gente. Disponibilizar o seu tempo para vir esclarecer, né, dar algumas informações aos pecuaristas da nossa região, que são muitos, né? Sim, sim. A região aqui é o predominante, pecuária de corte principalmente, né, alguns produtores de leite. Tem muita gente, né? Sim, sim. E tem crescido gradativamente, né? Olha, que bom. Por que mais bom. que tenha Hoje Buriti está em uma região, não perde para grandes cidades do estado de Rondônia na produção de carne ou de leite, né? Ah, não. Isso aí não. Isso aí, o volume, a área também é muito grande, né? De terras aqui abertas. Mas tem muita gente. Tem bastante, muito produtor. Principalmente médios produtores, só que também tem a classe dos pequenos, os grandes. Mas que num todo forma grandes quantidades também, não é? Sim, sim. O volume aqui, a produção aqui é bem grande. Bem grande. Na cidade. Que bom. Buriti só tem a crescer, só tem a ganhar aqui com tudo isso, né? Sim. Vamos começar falando sobre a importância do planejamento sanitário, que eu achei muito interessante esse assunto. Bom, planejamento sanitário, que seria, né, de início? Porque às vezes a gente acha que é coisa da cidade, não, mas no campo também tem um planejamento sanitário. Os animais também têm algumas doenças infecciosas que causam prejuízos, né, na pecuária. E você planejar, zelar pelos seus animais para que não ocorram os prejuízos, né? Você antecipe essa prevenção, é muito importante para todos os ciclos da pecuária, tanto a cria, quanto a recria, quanto a engorda. E existem algumas doenças que trazem realmente muito prejuízo para o pecuarista quando vem acometer o rebanho, né? Alguns exemplos é a mastite para o rebanho leiteiro, as clostridioses para ambas as criações, a brucelose, uma doença reprodutiva, leptospirose. Tudo isso? Tudo isso. Na verdade, essas são as principais, né? Existem várias outras doenças que acometem o rebanho e todas elas têm prevenção com vacinação. Entendi. A maneira de prevenir é a vacinação. Nossa, é muita, eu nem sabia que tinha, né, esse tanto de doença para o gado, assim. Fora outras que, né, que acontecem aleatoriamente, que o próprio produtor, né, ele já cuida ali e tal. Sim, sim. Mas essas outras que você falou agora, tipo a brucelose e tudo, tem que ter um acompanhamento do veterinário, tem que ser informado para o IDARON, porque o IDARON é que cuida toda da parte do rebanho de Rondônia. Sim. Como é que é feito isso? A doença de notificação hoje no estado de Rondônia é só a brucelose, né? Notificação de vacinação, né? Entendi. Existem algumas doenças que você tem que notificar se caso acontecer na sua propriedade. Por exemplo, tem uma vaca ali com brucelose, eu não preciso informar o IDARON, eu só preciso informar que eu já vacinei o meu rebanho. Isso, você tem, todo ano você faz a declaração da vacinação das fêmeas do seu rebanho. Você vacina só a fêmea. A fêmea que é o vetor, como é que é? O porque macho, acomete ela, né? Acomete ela. É uma doença que causa aborto. Aí, o motivo de vacinar as fêmeas também é porque grande parte dos machos são destinados ao abate, né? Eles não vão à reprodução. E as fêmeas, a maior parte é destinada à reprodução. A reprodução. Isso. Falando já em reprodução, qual é a importância do planejamento de uma reprodução, a diferença, depois você fala pra gente a diferença da reprodução in vitro com a artificial, basicamente, como é que funciona isso? Existe várias biotecnologias de reprodução nos bovinos hoje, né? Inclusive o Brasil é líder em pesquisa, né? Nessa área. A
É mesmo? Sim, supera até Se bem grandes que o Brasil países. é um grande produtor, né? Isso, tanto hoje de leite como de o carne. maior rebanho comercial do mundo é o brasileiro. A Índia tem um número maior de animais, mas o rebanho comercial, animais que são destinados a abate ou produção de leite, é o Brasil. O maior exportador do mundo também é o Brasil, Poxa vida. Bom. tanto em faturamento quanto em volume de carne. O Brasil é um grande produtor de muita coisa, né? Tanto de Isso. grãos como também de carne, leite e Sim, tudo mais. sim. Na verdade, a agricultura e a pecuária juntas, né, têm aguentado a economia, né, tem suportado aí. Exatamente. No ano de 2019 representou em torno de 20%, um pouco mais de 20% do PIB brasileiro, de todo o faturamento do Brasil. E foi, nesse período de pandemia aí, a única área que teve crescimento, né? Se manteve Eles positivo. Não pararam, né? Isso, se Graças manteve a Deus. Graças a Deus. Não, a pandemia não impediu o produtor de trabalhar, de continuar lutando. Ai, que bom. Mas como é que faz? Por exemplo, a questão da inseminação artificial ou da inseminação in vitro. Basicamente, qual é essa diferença? A inseminação artificial é uma biotecnologia de reprodução. Ela consiste no seguinte, um touro, é feito a coleta do sêmen dele, o congelamento, numa central de sêmen. Aí o produtor que tem as fêmeas, né, tem o seu rebanho de fêmeas, é um produtor de cria, ele adquire o sêmen desse animal numa central e insemina as suas fêmeas. Um veterinário vai lá, ou observa cio na propriedade, insemina as fêmeas que estão em cio, ou então faz um processo de sincronização de cio. Dá para induzir? Induzir o cio dessas fêmeas. Induzir o Que cio. já faz tudo de uma... Isso é bom porque ele pode planejar, né? Quando todas as vacas parirem, ele já tem ali um rebanho também de bezerros, né? Quando for vender, aquela coisa toda. Uma forma de prevenir até algumas doenças dos bezerros esse planejamento de parição, de nascimento. Que legal. Isso se chama estação de monta. Aí você define uma época do ano. E em Rondônia é feito esse processo nas águas. A oferta de capim é maior e com isso a taxa de prenhez também é um pouco melhor, né? Então dá para fazer isso, por exemplo, vai nascer na época que o capim estiver melhor, que aí o gado... Na verdade, o nascimento seria interessante na seca. A prenhez nas águas e o nascimento na seca. Entendi. O bezerro recém-nascido, ele tem uma sensibilidade à chuva, à água empoçada no Ele não pasto. vai pastar tanto, Não, mas a mãe precisa comer bem na época da gestação dela. Essa é a grande quesito. Interessante. Eu preciso, porque É bom aprender essas coisas. A fêmea, que ela emprenhar e cuidar do bezerro, que vai estar ao pé dela, ela precisa de um grande volume de capim. E para ela parir, às vezes não tem tanta necessidade de um volume tão grande, né? E, como eu disse, para o bezerro é muito importante ter esse nascimento da seca, por causa da questão de pluviosidade, que é muito intensa aqui nas águas, né? A questão de doenças também, isso, né? água empostada em pastos também é prejudicial para os bezerrinhos recém-nascidos. Por mais que o gado branco ele seja um pouco mais resistente, né? Isso, uma raça que se adaptou muito bem aqui na nossa região, que é o Nelore, né? Tem popularmente conhecido como gado branco. Gado branco é que a gente fala. Porque tem o Nelore, o Tabapuã também, que é branco também. São todas raças indianas, né? Zebuínos. São raças que já vieram de uma região desértica, né? Aí para aqui foi um manjar para eles. Nossa, né? foi um paraíso. Mas e a reprodução in vitro? Porque a gente estava conversando agora há pouco, aí você me falou que às vezes não compensa comprar um touro reprodutor, né? Sim, sim. E assim, é melhor comprar o sêmen e fazer a inseminação, porque o touro também ele pode disseminar doenças, por exemplo. Porque se você for pensar, um touro de central, de uma grande central de sêmen, ele está entre os melhores do mundo, né? Porque É selecionado e aquela coisa ele toda. passou por diversas prova de ganho de peso, prova de peso-nascimento, as fêmeas, filhas dele, são desafiadas em algumas provas, como habilidade materna, tudo isso é mensurado hoje. Poxa. Outra vantagem, tem raças que elas não se adaptam aqui na região e com a inseminação artificial você consegue. Em vez de você trazer um touro que ele não vai resistir ao nosso clima aqui, você insemina uma fêmea dele. Entendi.
E sai até mais barato, né? Sim, Porque se sim. for comprar um touro bom, hoje ele tá no média de quanto? 25, 30 mil? Preço inicial aí 15 mil, né? Um 15 touro mil, registrado. a partir de 15 mil, né? E não tem Ou limite seja, esse dependendo valor. do produtor, ele já vai fazer um financiamento para comprar esse boi, por Sim, exemplo, né? sim. Porque a gente sabe que existe grandes financiamentos de gado aí na nossa região. Então, para um investimento desse tamanho, dependendo do produtor, ele vai fazer um financiamento. Sim. Então, para ele, é mais viável comprar o sêmen e fazer a inseminação porque sai mais barato e com mais garantias também, Sim, né? na verdade existem diversas situações, né? Tem produtores que o touro para ele se adapta melhor, né? Às vezes ele está se estruturando ainda, Vai depender ele não do tem um tipo- curral que comporta, uma inseminação artificial, Tem tudo isso. Tem tudo isso, entendeu? Mas para o cara que já está estruturado, o cara que já tem uma vaca que quer melhorar, né? Quer ir além do touro, é uma grande ferramenta. Talvez saia mais em conta do que comprar um touro de central, vamos dizer assim, né? Que eu vi teve leilões aí uns dias para trás de touro de 700 mil reais. Nossa, já pensou? Então, e você pode ter uma genética desse touro por um preço aqui Um preço bem pequeno, né? um preço que cabe no bolso. E até mesmo para você investir num touro desse, você já tem que trabalhar na área da venda do sêmen. Sim. Que é para você ter pelo menos aí um retorno desse investimento, né? Sim, exatamente. Nossa, muita coisa. Só que assim, também na inseminação ela não é só para o grande latifundiário, que tem um curral, que tem uma estrutura. Também é para o pequeno, às vezes comporta. Às vezes o gado mais manso. Vai depender da necessidade do produtor. Hoje o sêmen, a inseminação, ela é muito democrática, eu falo isso. Você, por exemplo, a nossa região, agora, né, nos últimos tempos que a gente vem percebendo, que vem o confinamento do gado. Né? Porque antes não tinha isso, há uns anos atrás. Não, Rondônia, eles antigamente não... era uma... É porque existem 3 formas de cria e engorda, né? Extensivo, semi-intensivo e intensivo. Tá ocorrendo a intensificação desse sistema de engorda. Porque né? o retorno é maior, num prazo menor. Sim, É isso? na verdade isso? seria assim. Qual que é o grande problema hoje? Expandir a área. Antigamente, na época do meu pai, do meu avô, o pasto não está 500 comportando... alqueiros poderiam derrubar os 500 alqueiros. Isso, exatamente. O pasto não está comportando, vamos derrubar mais uma área. Tá. Hoje não, hoje já está tendo essa dificuldade. Já tem um controle maior. O custo subiu, da terra subiu muito. Então, assim, o confinamento é uma ferramenta por isso, às vezes. Entendi. Na maioria das vezes. Às vezes Sai o cara... mais caro ou não? O lucro por boi é mais apertado, mas você tem um volume muito grande numa área pequena, entendeu? Aí Quase que compensa. Isso, compensa. Assim, vou ter que calcular, né? Sentar, o especialista tem, o vendedor da ração tem que vir e botar na ponta da caneta, porque tem a aquisição de insumo, a compra dos animais em algumas situações, tudo tem que ser avaliado, tudo tem que ser levado em consideração. Por isso a importância de um veterinário com conhecimento para poder fazer esse tipo de orientação. Né? O técnico tem total segurança em fazer esses cálculos, em auxiliar nessa parte. Se um produtor hoje ele não tem condições, porque tem produtores que estão bem no comecinho, despesas são altas, a gente sabe que cuidar de fazenda, cuidar de sítio é muito oneroso. Certo. E eu não posso contratar um veterinário. Não estou dizendo que o veterinário seja caro e não seja dispensável, não é certo. isso. Tem algum órgão do governo que me auxilia nesse processo? Tem sim. Na região central de Rondônia eu vejo muito mais ativo. Isso aqui na nossa região de Buritis ainda está inicial. Mas tem o Senar, que disponibiliza cursos e também disponibiliza técnicos. Até a transferência de embrião. Aqui não tem, na nossa cidade não tem. Eu não conheço nenhum amigo que está trabalhando nessa área aqui em Buritis. Entendi. Eu conheço em Ariquemes, conheço em Paraná. Inclusive ele custia parte do processo do embrião. Você compra um embrião de fazendas que já estão num patamar muito avançado de seleção genética, né? E ele custia 70% desse embrião. Olha aí, e é destinado para pequenos produtores. Isso é muito bom. Mas na nossa cidade não, tem que procurar em outras cidades, mas que às vezes compensa. Às vezes compensa, pagar o deslocamento do técnico, compensa sim. É uma coisa a se pensar, né, para o nosso município, porque como a gente falou no começo, tem uma grande produção de cria, né, de cria de gado aqui. Então teria que... E você falou também dos pequenos produtores, que precisam de um auxílio aí, que às vezes pode deixar de ser pequeno para ser médio, certo.
só por causa de alguns detalhezinhos na cria, na engorda e tudo mais. Uma ferramenta também para o pequeno produtor, ainda não vejo tanto na nossa região, mas seria uma coisa para vislumbrar um futuro aí, seria associações, talvez, né? Isso, cooperativas, né? Isso, cooperativa. Às vezes uma visita do técnico dissolvida para 10 pessoas não fica tão caro, né? É verdade, tem tudo isso. Tem muita coisa a se trabalhar ainda nessa região, é uma então, região né? nova ainda que está em desenvolvimento, né? Com certeza. Na parte de gado leiteiro, qual é o tipo de doença que mais acomete o gado, as vacas, por exemplo? Porque pelo que eu entendi que você falou, as vacas geralmente são as que mais ficam doentes. Os touros, geralmente, eles estão lá de boa, né? Na verdade, os números são maiores para as fêmeas porque elas são maioria também. Né? Exatamente. Mas, como você falou, eles são, por exemplo, o da brucelose que você falou. Sim. Ela acomete mais as fêmeas. Sim. O boi não? Ele pode, por exemplo, pode ter também. Pode ter a brucelose, pode ser um vetor da brucelose, entendeu? Ele, no touro, o sintoma que vai ser uma infecção no testículo, vai ter uma hipertrofia, né? Um aumento do testículo. E aí ele deixa de ser um reprodutor. E deixa de fértil. E aí é o prejuízo. E além de ser um vetor para as fêmeas. Para as outras, que ele pode... Inclusive a inseminação artificial, essa biotecnologia, ela acaba sendo uma ferramenta de amenizar esse tipo de doença. Porque ali toda a ferramenta é descartável, né? As bainhas, na hora que você inseminou aquela fêmea, você descarta o material dela. E aí não tem... Aí, por exemplo, se ela estiver, naquele momento ela já deixa... Vai ser só ela, né? Ela não vai transmitir para as demais. Com a cruza normal... algumas doenças, elas são transmitidas, né? O touro cobre, né? A gente usa esse termo, a fêmea doente, e transmite para as demais do rebanho. Entendi. Na nossa região, quais são as principais doenças que acometem o gado, de uma forma geral, assim, que precisa de cuidados mesmo, porque senão eu vou perder meu rebanho, por exemplo? Ou algumas cabeças de gado, por exemplo? A principal, nesse sentido aí, de perder animais, é as clostridioses, né? Existem diferenças. Isso? Clostridiose é uma doença bacteriana, né? Do gênero Clostridium. E dentro dessa doença tem diversas formas. Tem o cabúnculo, que é muito famoso, né? O cabúnculo é aquele... Me corrija se eu estiver errada, porque dizem que é como se fosse um infarto no gado. É uma morte isso mesmo? aguda. Sério? Isso. Tá aquela casa que o cara chega contando para você que estava tocando gado e apareceu morto. Ou caiu e morreu. Deu um infarto no bichinho. Isso, é parecido, né? O produtor, ele liga as coisas. Mais ou menos isso, que seria já uma doença... morte súbita do coração. Isso, né? é uma doença contagiosa, né? Também causada por bactérias. Isso? Geralmente, quando se detecta é na necrópsia, é um animal morto. Né? Aí você tenta salvar os demais, né? Mas ela é infecciosa? É infecciosa. Ela vai passando de um para o outro? Sim, inclusive as bactérias estão no ambiente. É uma doença que o animal, hoje em dia, tem que estar vacinado. Existe prevenção, então? Existe a prevenção, existe a vacinação. Na primeira aplicação faz a primeira dose, 30 dias repete e faz o reforço anualmente, em todas as categorias. Todo ano ou de tempos em tempos? Todo ano, todas as categorias dos animais. Existe um calendário para essas vacinas? Brucelose, cabúnculo? A brucelose, ela tem o período de declaração dela, né? Mas aí a compra lá na agropecuária fica a critério do produtor. Em qualquer época do ano eu posso fazer, mas no dia X eu tenho que fazer a declaração. Isso. Entendi. Aí o produtor, ele fica responsável da vacinação, né, dos animais e geralmente ele aproveita, né, algum manejo da fazenda e já faz a vacinação dos animais. Tá. Pode fazer dois tipos de vacina junto? Pode sim. Tá muitas, né, mas assim, 2, 3 pode fazer. Dá para fazer. Pode. O bovino, a produção de anticorpos dele é muito boa. Tá. Além dessa que você falou, tem também a raiva é uma doença também causada por um vírus. Acontece muito na nossa região, não? Não é endêmico, no nosso estado? Não é endêmico. Assim, tem uma região ali de São Francisco que acontece até bastante. Ela é causada pelo morcego, né? O morcego suga o sangue dos animais, o morcego hematófago. Nossa. E transmite esse vírus. E não tem como controlar, porque está na natureza, você tem... tem a vacinação também. No caso, tem a prevenção da vacinação, mas de controlar na natureza, por exemplo. Não tem como você controlar... Isso, existem algumas pastas vampiricidas que chamam, né? Mas, tipo assim, para quem tem um volume grande de animais, fica inviável, né? Você passar isso nos animais. Não. Às vezes encarece mais e não precisa. Isso, não. Aí que eu ia muito te barato a perguntar... vacina.
também sobre os parasitas, carrapato, essas coisas. Tem como fazer esse controle? Tem. O tipo de pasto propicia, por exemplo, eu posso escolher um tipo de capim que ele não... Como é que é? Isso tem a ver? Não. Geralmente o capim mais alto, ele prevalece a multiplicação do carrapato, né? Mas não é a cultivar não vai interferir ter ou não de carrapato. O manejo de pastagem, sim. Talvez você tenha um ciclo de pastagem que não condiz com o ciclo do carrapato, acaba controlando. Mas a principal forma de controle mesmo é a aplicação de medicamento. Aquele que der no lombo? Pode, sim, ou injetável. Tem o de bomba também, de bater, com a bomba costal. O injetável, ele não, eu digo assim, ele não vai prejudicar um pouco a qualidade da carne depois? Ele tem a carência, né, que ele fica, tem que ser respeitada, né? Inclusive a punição é bem árdua, né, bem dura para quem produtor que não respeita esse período de carência, né? Acho que toda vacina tem esse período, né? Toda vacina tem. Todo medicamento tem, né? Tem lá. Na verdade, nem todos, né? Mas quando não tem, vem descrito no frasco lá. Carência zero. Ah, tá. Sempre tem essas informações. Sempre tem. E as pessoas leem essas informações? Geralmente sim. Ainda bem, né? Porque tem coisa que... porque já é aquela situação, né? Dói no bolso, né? Porque depois dá problema, né? Isso. Tiago, tem alguma coisa que você queira, né, passar aqui algumas informações? Porque, como assim, eu não entendo nada, só quero ser fazendeira. Certo. Tem alguma informação, assim, da nossa região que você acha que é pertinente os nossos produtores saberem ou ter algum direcionamento para ter um melhor desempenho do gado, né? Do gado de corte, do gado de leite? Assim, o que ele precisa saber de início para cuidar bem do seu rebanho? De início o primeiro a se preocupar como foi dito, né, da questão sanitária dos animais, né? Porque... O ambiente que eles vivem ali, na questão que a gente vê muito curral, muito mal cuidado, né? Certo. Com muita lama, com muita sujeira ali, animal muito misturado ali. Isso propicia também? Sim, só que a nossa região aqui é complicado para você manter muita chuva, né? Muita chuva. Para você ter um curral calçado, é um custo alto às vezes, né? Às vezes o cara não usa todo dia o curral, usa só 3, 4, 5 vezes no ano. Mas isso aí não vai influenciar muita coisa? Como eu disse, influencia, né? Mas assim, às vezes se você vacinar, você ter uma imunidade desses animais contra as doenças, é mais viável do que questão de estrutura, né? De se estruturar para prevenir essas doenças. Basicamente é tomar cuidado, né? O cuidado mesmo... Isso. Tem algumas situações, se possíveis, ajuda demais, como a água, né? A água é o principal vetor de doenças. Aqui ainda se usa muito aquele poço seco, né? Que tem costume de usar, que cava um buraco, acumula a água da chuva, tá? Ali... Aquela água vai ficando velha, vai ficando... Então o problema é esse, né? A gente vai, a multiplicação de bactérias, o calor, tudo prevalece, né? Que são as famosas represas que eles fazem lá, né? Vamos fazer eles faz aquele buraco, depois... A represa corrente, ela é uma água boa, né? Sim, mas aí agora, a gente passa, parada, né? Às vezes a gente passa e a gente vê algumas fazendas que tem aquela água que chega a estar verde, às vezes. Isso prejudica muito o gado, né? Porque o gado, ele gosta de água limpa, né? Sim. Até os pesquisadores sempre falam que o dono da fazenda tem que ter coragem de beber água que o boi bebe. Do boi, porque até onde eu conheço, o boi realmente, a água muito suja, ele não vai. E ele come o sal, né? Sim. E aí, se ele não beber a água, não vai adiantar nada. Não, é verdade. A água é fundamental. Tem pesquisa aí que trazem até 300 gramas de diferença de ganho de peso diário de uma água ruim para uma água extremamente boa. Olha aí, faz a diferença no produto final, né? Sim, que é o dinheiro, quanto mais arroba um boi puder dar, melhor. Em menos tempo, né? Em melhor. menos tempo. Então não custa nada dar uma água de boa qualidade para os bichinhos, né? Falando pra gente, né, pra gente terminar o nosso assunto, a questão do sal. Muita gente não tinha alguns anos atrás, eu ouvia falar na questão de dar sal pro gado. Muita gente não dava de vez em quando. Hoje em dia mudou isso, não mudou? Tem se mudado, né? Porque o produtor ele começou a fazer a contabilidade da propriedade, né? Começou a administrar, mesmo levar como um negócio, né? É o mineral que chama, né? Isso. E ele viu que ele estava tomando prejuízo, dando só o sal branco, né? Sem os minerais.
E só o pasto, por exemplo. E só o pasto, por exemplo, né? Porque o pasto não supre todas as necessidades minerais que o animal demanda, né? Aí você tem que suprir no coxo. Aquilo ali é um suplemento, né? Entendi. Você está dando o que está faltando, vamos dizer assim. É como a gente, né? A gente sempre tem que estar suprindo alguma necessidade que o nosso corpo Exatamente. precisa para a gente estar bem. Você tem que comer uma quantidade de carboidrato, uma quantidade de proteína e uma quantidade de minerais. Nossa, é muita coisa, né, pra gente? Aqui a gente tem frigoríficos na nossa região, no nosso estado, né? Sim. E você acha que o gado ele é mal aproveitado nesses frigoríficos? Por exemplo, hoje a gente não tem um curtume. Como é que é feito tudo isso? Porque o produtor, eu sei que ele deixa de ganhar muita coisa quando ele leva para o abate, por exemplo. Algumas partes não são contabilizadas na hora de vender. Sim. E principalmente o couro, que é uma matéria-prima cara. Isso. Né? E a gente não tem como aproveitar isso aqui. Os animais hoje, quando o produtor comercializa para o frigorífico, é pago só a carcaça, né? Só a carne. Isso, Vamos dizer miúdos não. O couro, cabeça, vísceras são todos retirados, não entra E na nisso vai o contabilidade. fígado, vai o coração, Tudo, vai tudo. tudo. É um absurdo, né? Não? Sim, Mas assim, o produtor já é ciente disso, né? Uhum. A guerra é contra o toalete, que a gente fala, né? Que é a limpeza lá dos hematomas, dos machucadinhos, das próprias vacinas mais mal aplicadas no pescoço. Que dá aquele abscesso, aquela coisa. Isso, aí o frigorífico, aí ele fala que na linguagem do produtor, mete a faca, né? E com certeza, né? Isso. Porque ele não vai vender uma carne com aquele tipo de... E às vezes o produtor fez um planejamento, espera uma quantidade de arrobas produzidas lá no gancho, né? Lá no frigorífico, e às vezes acaba sendo decepcionado. Talvez exista mesmo uma forma de roubo, né? Mas eu não posso dizer. Eu já sou produtor também, nunca aconteceu comigo, nunca pude reclamar disso aí. Então, mas existe assim uma perda aí do produtor na questão principalmente do couro, a não ser que ele tenha o próprio abatedouro lá na fazenda dele, por exemplo. Só que assim, para ter um Pra abatedouro legalizado, a pessoa tem que ter um volume muito bom de produção. Já não compensa. Para viabilizar, né? Porque a democracia para você produzir alimento, hoje industrializar alimento, é muito grande mesmo. Aí já é um outro assunto, já é um outro investimento. Exatamente. Uma coisa à parte já, né? E às vezes o cara não consegue competir preço com uma indústria grande, né? Que mata aí 800 a 1.000 animais dias, né? Aí já não compensa, porque ele tem que disponibilizar pessoas também para fazer isso Sim, e tudo mais. sim. Como ele disse, é uma outra estrutura, né? Isso. Tiago, conversa muito boa, né? Faltou um cafezinho aqui para nós, né? Um pão de queijo. Seria bom. Uma fazendinha, um boizinho, né? Obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Eu acredito que o produtor rural que está vendo o nosso programa foi de grande valia para ele, essas informações. Às vezes umas ele já sabia, outras não, e aí é o nosso programa trazendo aí grandes informações para as pessoas da nossa região. Cada dia com um tema diferente e hoje com o planejamento sanitário, né? Da cria e recria de gado, de leite, de corte ou de leite, né? Certo. E obrigada, tá? Pelas suas informações. E um dia eu espero te receber aqui de novo para a gente falar um pouco mais sobre isso. Não, foi muito bom. Fiquei muito feliz pelo convite. Gostei Obrigada. demais da oportunidade, foi algo novo para mim, mas foi muito bom, né? tentei mostrar o meu melhor aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Na próxima o Matheus vai trazer um cafezinho para nós, né? O Matheus é o menino do café. É o rei do café na realidade. Ele faz um café sensacional. Quente. Ele faz um café quente. E preto. O resto eu já não garanto, sabe? Sim. Para você que ficou aí curtindo a nossa programação até agora, que ficou juntinho com a gente aqui, muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus e até um próximo Personalidades.